Na semana passada, a gente conversou um pouquinho sobre a primeira boa razão para não se ir a uma igreja. Porque a igreja é um lugar de gente complicada. E a gente chegou à conclusão que pessoas são complicadas pelo seguinte: a gente viu que existem pessoas que são tipicamente um Homer Simpson. O que isso quer dizer? A frase tema do Homer Simpson é: a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. São pessoas que vivem transferindo a culpa, vivem colocando culpa no sistema, vivem colocando culpa na família, coloca a culpa na esposa, coloca a culpa no amigo, coloca a culpa no chefe do trabalho, coloca a culpa no amigo do trabalho, nos filhos, enfim. Ela é perfeita, mas as pessoas ao redor dela são muito complicadas. Nós vimos também que tem pessoas que são chaves. Tudo eu. São pessoas que sempre são vítimas. São pessoas que são muito melindrosas. Você não pode criticar o que ela faz, porque a crítica parece que é diretamente a ela. Vimos também que tem pessoas que é a lá Johnny Bravo. Ela se olha no espelho e fala assim: será que eu sou perfeito? São pessoas que vivem uma máscara, apresentam ao público uma coisa que elas não são de fato. Pessoas são complicadas. E eu falei um pouquinho que a pessoa que está do seu lado, ela é uma pessoa extremamente complicada. Ela é uma pessoa que tem muitas dificuldades. Ela é uma pessoa que tem muitos erros. É uma pessoa que tem traumas, tem uma personalidade difícil. Só que eu falei também que eu e você somos pessoas extremamente complicadas. Nós somos pessoas que vira e mexe colocam os pés pelas mãos, que vira e mexe tropeça, que vira e mexe desiste das coisas. E a gente precisa de Deus para nos orientar. Hoje nós vamos falar sobre uma proposta complicada. E para começar a falar sobre isso, eu quero contar para vocês uma história que tem como nome Assento Vazio. É mais ou menos o seguinte: era a final de um campeonato muito importante e os ingressos já haviam sido esgotados. As cadeiras eram numeradas e quem tivesse um ingresso poderia vender a preço de ouro. O jogo estava acontecendo, o jogo estava pegando fogo, o pessoal indo ao delírio. Mas um homem chama a atenção. Ao lado dele tem uma cadeira vazia. E o rapaz que está atrás começa a olhar aquilo, vê que o estádio está lotado, mas existe uma cadeira vazia. Ele então cutuca o rapaz da frente e fala assim: a pessoa que está... esse assento é seu também? Ele diz: é. A pessoa que estava com você não pôde vir? Ele fala: infelizmente não. Aí ele: o que aconteceu? Na verdade, eu já estava programando vir para cá com a minha esposa. Nós dois gostamos muito de futebol e a gente queria assistir o jogo, mas infelizmente ela faleceu. O rapaz então diz: meus sentimentos. O jogo continua e o rapaz continua incomodado. Ele cutuca de novo e fala assim: mas você não tinha um parente, um amigo para convidar? Ele: eu até tinha. Ele fala assim: mas por que eles não vieram? Aí o homem diz: eles preferiram ficar no velório. O cara era tão fanático por futebol que a mulher dele morre e ainda assim ele vai para o jogo de futebol. Ele desiste do velório e vai para um jogo de futebol. Por que eu conto isso para vocês? Porque isso aí mostra uma espécie de fanatismo. Isso mostra uma espécie de uma proposta indecente. E eu quero mostrar uma outra proposta, algo que tem acontecido nos nossos dias, que parece que tem incomodado, pelo menos a mim e acho que a algumas pessoas também. É um videozinho do Porta dos Fundos. Papai estudava ali, ó. Onde tem essa igreja? É. Era uma escola e a escola faliu, aí construíram essa igreja evangélica no lugar. Aí depois da aula atravessava a rua, tomava sorvete ali, ó. Sorvete da igreja?
Não, ali não era uma igreja ainda, era só sorveteria mesmo. Era o pastor que vendia sorvete? Não tinha pastor, era só sorveteria. Que doido. É. E ali atrás, tá vendo? Ali era um cinema. Em cima da igreja? Não, é que os 2 andares eram um cinema. Era tudo um cinema ali. Não tinha igreja, era tudo cinema. Onde é que as pessoas rezavam? Na igreja. Elas tinham que sair de casa e ir andando até uma igreja? Isso. Não era só sair e dar de cara na igreja, não? Não. Igreja era 2 por bairro no máximo, tipo um teatro. O que é teatro? Teatro era um lugar onde as pessoas iam pra ver as outras se apresentar. Tipo uma igreja? É tipo uma igreja, mas sem pastor. E pra que serve uma igreja sem pastor? Para as pessoas rirem, chorarem, se emocionarem. Tinha milagre? Não tinha milagre. Então melhor uma igreja, né? Vamos embora que você tá atrasado pra igreja, vai. Existe... Antes disso, perdão. Eu contei para vocês, na semana passada, como que eu me envolvi muito com essa questão de igreja. Que quando eu comecei a ir para a igreja na minha adolescência, eu queimei uma série de livros, eu queimei uma série de CDs, porque música do mundo não se pode ouvir como se houvesse uma música composta por anjos ou extraterrestres, né? Porque música do mundo é música de uma cultura pecaminosa. Eu lembro que eu não podia fazer uma série de coisas, eu precisei abandonar alguns amigos meus que eram pecadores, porque... lógico que eu não o era, né? E por muito tempo eu me envolvi com essa cultura. E hoje, olhando para trás, eu vejo como que isso era prejudicial. Como que era uma espécie de fanatismo. Mas sabe uma coisa que eu reparei também? Que em toda a esfera social existem os seus fanáticos. Tem algumas pessoas que são fanáticas por igreja, mas também tem algumas pessoas que são fanáticas por futebol. Tem algumas pessoas que são fanáticas por pornografia, tem algumas pessoas que são fanáticas por atenção, outras que são fanáticas por silêncio, por sossego. Enfim, existem fanáticos de todas as formas. E parece que cada esfera da sociedade tem a sua proposta e tem os seus fanáticos, as pessoas que são, que a gente diz de peça rara. Deixe-me aqui apresentar para vocês uma proposta da religião e depois eu quero apresentar para vocês uma proposta da irreligião. Primeiro, a proposta da religião. A religião tem a seguinte proposta: viva como se deve e Deus vai te abençoar. Não viva como se deve e Deus vai te castigar. É mais ou menos o seguinte: para você ser uma pessoa religiosa, você precisa ser uma pessoa bondosa, uma pessoa honesta, uma pessoa íntegra, uma pessoa que não fala palavrão, uma pessoa que ama incondicionalmente a sua esposa, uma esposa que ama e que apoia muito o seu marido. Você deve ajudar uma instituição, contribuir com uma ONG, dar o seu dízimo numa igreja. Tem algumas igrejas que é o trízimo, que é uma excelente proposta cá entre nós. Mas enfim, você precisa ser uma pessoa extremamente correta. E aí, o que você plantar, você vai colher. Se você for uma pessoa assim, Deus vai te abençoar. Agora, tropeça, erra, não seja exemplar 100%. E o Altíssimo Soberano Deus irá te castigar, irá te ferir, irá fazer com que você não tenha salário no final do mês para pagar suas contas. Vocês já repararam como todas as religiões, elas partem desse pressuposto? Seja bom e Deus vai te abençoar. Ajude uma velhinha a atravessar a rua, mesmo que ela não queira atravessar, ajude ela a atravessar a rua, e Deus vai te abençoar. Não faça isso.
e Deus vai te punir, e Deus vai te castigar. Por contrapartida, existe a proposta da irreligião. E aqui eu coloquei uma caricatura do Nietzsche, que ele diz o seguinte: aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Bonito, né? Aquilo que se faz por amor está sempre além do bem e do mal. Qual que é o problema disso? Eu posso fazer o que eu quiser. Eu vivo a vida do modo que eu quiser. Se eu amo alguém, eu faço tudo por ela, até mesmo matar se for preciso. O problema é, e quando acaba o amor? Tudo que eu fiz não teve sentido nenhum. O problema é que algumas pessoas, elas vivem sem o norte. Elas amam a tudo e a todos. Elas vivem exalando amor. E por isso elas são extremamente relativistas. Porque, na verdade, o maior amor que elas têm é por elas mesmas. Então, se me faz bem, eu faço. Se é bom para mim, não importa se não é bom para os outros. Em busca da minha liberdade, eu posso ferir outras pessoas. Em busca da minha liberdade, eu posso aprisionar outras pessoas. Porque eu estou fazendo por amor. E aquilo que eu faço por amor está além do bem e além do mal. Reparem, são duas propostas que estão em extremos opostos. Mas parece que nenhuma das duas são suficientes para nós. E aí eu quero trazer uma pergunta. Qual é a proposta feita por Jesus? E repare uma coisa, eu já coloquei o que a religião propõe, e agora eu estou colocando o que Jesus propõe. Será que existe alguma diferença entre uma coisa e outra? Vamos ler o capítulo 8 de Marcos para a gente tentar identificar isso. O capítulo 8 de Marcos diz o seguinte: Jesus e seus discípulos dirigiram-se para os povoados nas proximidades de Cesareia de Filipe. No caminho, ele lhes perguntou: quem o povo diz que eu sou? Eles responderam: alguns dizem que és João Batista, outros Elias, e ainda outros um dos profetas. E Jesus pergunta a eles: quem vocês dizem que eu sou? E Pedro então toma a frente e responde: tu és o Cristo. Jesus os advertiu que não falassem a ninguém a seu respeito. Eu gostaria de construir agora com vocês qual que é a proposta de Jesus. Para isso, eu quero mostrar para vocês a temática que percorre todo o Evangelho de Marcos, todo o livro de Marcos. E o que os estudiosos dizem é que existe um segredo por trás de todo o Evangelho de Marcos, que é chamado segredo messiânico. E segredo messiânico pelo seguinte: todo Israel estava à espera de um Messias, de um rei que viesse libertá-los, que viesse promovê-los de alguma forma, viesse libertá-los de Roma e dar a eles uma liberdade para cultuarem e para servirem a Deus de forma plena. Mas funciona da seguinte forma o Evangelho de Marcos. Ele começa, Marcos anunciando para os espectadores quem é Jesus. Capítulo 1, versículo 1 de Marcos diz: princípio do Evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. Marcos anuncia para nós que somos os leitores quem é Jesus. Ele fala: ó, Jesus é o Cristo, o Filho de Deus. Mas aí você começa a ver que a partir do segundo versículo em diante, os discípulos e as pessoas que se relacionam com Jesus não sabem quem Ele é. Nós somos privilegiados, nós lemos e sabemos quem é Jesus logo no primeiro versículo. Mas as demais pessoas não fazem ideia quem Ele é. Existe um segredo que percorre. E esse segredo só é revelado no capítulo 8, que foi o que a gente acabou de ler, com Pedro declarando: tu és o Cristo. Mas do capítulo 1 ao capítulo 8, existe um segredo. E Jesus ele começa a revelar quem Ele é para os discípulos e para a multidão de forma gradativa. Ele faz curas, Ele faz sinais, Ele faz maravilhas, Ele tem ensinamentos profundos, só que as pessoas ainda não conseguem descobrir quem Ele é.
Porque muitos dos ensinos de Jesus é feito por parábolas e as pessoas não conseguem entender quem ele é. Por isso que Jesus pergunta: quem o povo diz que eu sou? E aí os discípulos falam: uns dizem que você é profeta, uns dizem que você é a reencarnação de Elias, outros dizem que você é fulano de tal, mas ninguém sabe ao certo quem você é. Aí ele pergunta: e vocês? Quem vocês dizem que eu sou? E aí o segredo messiânico é revelado. Pedro diz: você é o Cristo. Você é o Cristo. Mas sabe o que é interessante disso? Pedro sabe intelectualmente quem é Jesus. Mas vocês vão ver daqui para frente que Pedro não entende o que ser Cristo significa. A questão de revelar quem Cristo é só é definida no último momento do Evangelho, no capítulo 15, onde não os discípulos descobrem, mas um centurião romano, um homem que vê Jesus morrer, e ele declara assim: quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente este homem era o Filho de Deus. Reparem o seguinte: em todo o Evangelho, do primeiro capítulo ao 15º, ninguém consegue entender quem Jesus é. No capítulo 8, eles têm uma compreensão intelectual. E ali o Evangelho começa a mudar. De Jesus o milagreiro, de Jesus o curandeiro, para o Jesus que ensina o que quer dizer o Cristo e o que quer dizer para nós sermos cristãos. Qual é a proposta de sermos seguidores de Cristo? Sabe o que eu entendo disso? Que viver para Deus é uma constante descoberta. Se relacionar com Deus é uma constante descoberta. Olha aqui para mim. Você tem dúvidas a respeito de quem Deus é? Você tem restrições a respeito de quem Deus é? Você tem problema em entender plenamente quem é Jesus? Seria injusto da minha parte falar: você precisa entender plenamente para você fazer parte desse meio. Sabe por quê? Porque aquelas pessoas que estavam caminhando com Jesus não conseguiram entender plenamente. Porque aquelas pessoas que estavam diariamente com Jesus não conseguiram compreender plenamente. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Você sabe o motivo do seu sofrimento? Você sabe por que algumas pessoas simplesmente sofrem? Por que você perdeu uma pessoa querida? Ou por que você está vivenciando uma situação tão complicada na sua vida? Eu acredito que existem perguntas que permeiam a nossa vida, que provavelmente nós nunca teremos a resposta para elas. Porque no momento que a gente conseguir entender Deus por completo, Ele vai deixar de ser Deus e vai ser um ídolo que a gente adora e que nos serve e que a gente tem total domínio. Deus não é domesticado por nós. Eu não sei quantos de vocês já assistiram aquele filme As Crônicas de Nárnia, O Leão, a Feiticeira e o Guarda-Roupa. O final do filme, deixa eu dar um spoiler, porque se você não assistiu, esse filme é lá de 2000 e bolinha. No final do filme, o leão, que é o Aslan, que é a figura de Cristo, ele está indo embora, e a Lucy, uma garotinha, ela olha e vê um amiguinho dela, um sátiro. Se você não sabe o que é isso, depois você procura no Google. Está do lado dela e ela fala assim: por que ele está indo embora? Ele precisa ficar. E o sátiro olha para ela e diz assim: ele é um leão, ele não é domesticável. Isso para mim fez todo sentido, porque nós, vira e mexe, tentamos domesticar Deus, tentamos enquadrar Deus numa caixinha e falar: faz o que eu mando. Só que Ele é um leão, Ele não pode ser domesticado por nós. Mas seguindo, Marcos continua escrevendo e diz o seguinte: então Jesus começou a ensinar-lhes que era necessário que o Filho do Homem sofresse muitas coisas, fosse rejeitado pelos líderes religiosos,
pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, que fosse morto e 3 dias depois ressuscitasse. Ele falou claramente a esse respeito. Note que situação cômica agora. Então Pedro, chamando-o à parte, começou a repreendê-lo. Jesus, porém, voltou-se, olhou para os seus discípulos e repreendeu Pedro, dizendo: para trás de mim, Satanás, você não pensa nas coisas de Deus, mas nas coisas dos homens. Reparem o seguinte: Pedro a quem diz: tu és o Cristo. E ele fala assim: olha, isso vem de Deus. Não foi carne ou sangue que te revelou, mas foi o próprio Deus que te revelou. E agora, alguns versículos depois, Jesus olha para Pedro e fala: para trás de mim, Satanás, porque você não compactua com as coisas de Deus. A pergunta que permeia esse texto é: o que quer dizer ser o Cristo? Quer dizer 2 coisas. Primeiro, Jesus, ele é o Salvador da humanidade. E reparem o seguinte: Pedro entende, você é o Cristo. Só que para os judeus da época, ser o Cristo era ser o rei, era ser uma pessoa que detém toda a autoridade, é alguém que reina e que julga. Só que Jesus, logo após falar que ele é o Cristo, ele fala: eu vou sofrer, morrer e ressuscitar. Pedro o chama, e a palavra ali chamar é a palavra grega levar uma criança ou uma pessoa incapacitada. Ou seja, Pedro dá um tapinha nas costas de Jesus e fala assim: Senhor, esse discurso não é motivacional. Cá entre nós, o Senhor está indo bem até agora. Tem uma multidão que está seguindo o Senhor está fazendo sucesso. John Maxwell, que escreveu As Leis do Sucesso, ele se inspirou no Senhor. O Senhor é o bambambam desse negócio. Agora o Senhor vem falar que o Senhor vai morrer. Jesus, não dá ibope isso. Jesus, isso não vende. Não dá certo esse negócio. E a palavra repreendeu ali é uma palavra que Jesus usa para expulsar demônios, para curar enfermidades e para falar para a tempestade se acalmar. É uma palavra de autoridade. Pedro chega e fala: Jesus, qual é? Não é assim que funciona, não. Deixa eu te explicar como que o Senhor deve viver a sua vida. Mas aí Jesus chega para ele e fala: Pedro, se eu não morrer, vocês não podem ter vida. Eu sou o Salvador do mundo, não porque eu tenho um discurso bonito, mas porque eu levo nos meus ombros os seus erros. Eu levo nos meus ombros os seus pecados. Vocês merecem a morte, porque vocês pecaram. E todo aquele que peca é réu, culpado. Só que eu estou tomando a condenação, como o próprio Deus encarnado. Eu tomo a condenação que cabe em vocês, cabe a vocês. Mas eu morro no lugar de vocês, para que na minha morte vocês tenham vida. E é por isso que Jesus fala: para trás de mim, Satanás. O para trás de mim, Jesus está querendo mostrar quem é o Senhor e quem é o discípulo. Olha, você não anda à minha frente, você anda atrás e observa os meus passos. E Satanás, a palavra Satanás é a palavra tentador. Pedro está tentando tirar Jesus do caminho. E já reparou que quando o nosso caminho passa por sofrimentos, a gente tende a fugir do sofrimento? A gente tende a abrir mão do nosso propósito e buscar atalhos? Quantas pessoas que eu não vejo que quando estão passando por crises buscam atalhos no serviço, buscam fazer aquele jeitinho brasileiro, buscam negociar alguns princípios e falar: não, está tudo bem, ninguém está vendo. A palavra grega para isso é Satanás. Pedro estava sendo um tentador para Jesus. E cá entre nós, como a gente tem amigo Satanás? Como a gente tem amigo que fala assim: vamos lá? Sabe aquele lugarzinho ali? Ninguém está vendo. Vamos lá.
Sabe esse negocinho aqui? Sabe essa negociaçãozinha aqui? Ninguém está vendo. São os satanases atuais. Mas Jesus, além de Salvador, Ele é Senhor. Jesus mostra: Pedro, eu tenho autoridade. E sabe o que isso implica para nós? Não somos nós que damos ordens para Deus. Não somos nós as pessoas que chegam e falam assim: Deus, por que comigo? Deus, por que dessa forma? Senhor, senta aí que eu vou te dar uma lição de moral, como que se deve administrar a minha vida. Funciona de forma ao contrário. É a gente que senta e escuta Deus falando: olha, é dessa forma, é desse jeito, é por aqui. Mas por fim, para a gente concluir, o Evangelho de Marcos diz: então ele chamou a multidão e os discípulos e disse: se alguém quiser acompanhar-me, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Essa é a proposta complicada. Vou ler de novo. Se alguém quiser me acompanhar, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque quem quiser salvar a sua vida vai perdê-la. Mas quem perder a sua vida por minha causa e pelo Evangelho, a salvará. Pois que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Ou o que o homem poderia dar em troca de sua alma? Se alguém se envergonhar de mim e das minhas palavras nessa geração adúltera e pecadora, o Filho do Homem se envergonhará dele quando vier na glória de seu Pai com os santos anjos. E lhes disse: garanto-lhes que alguns dos que aqui estão, de modo nenhum experimentarão a morte antes de verem o reino de Deus vindo com poder. O Brennan Manning, para mim, entendeu qual é a proposta do Evangelho. Qual é a proposta de Jesus? Jesus nos convida a nos entregarmos plenamente a Ele e a vivermos intimamente com Ele, guiado pela sua mão, não tentando barganhar com Deus, não tentando ser uma pessoa boa para falar assim: Deus, agora eu tenho com que barganhar contigo, eu posso mostrar para você quão bom eu sou e você vai ter que me abençoar. A gente não tem que se achegar a Deus com uma máscara falando assim: eu vivo dessa forma, eu sou uma pessoa boa, eu sou uma pessoa íntegra. Ele fala: não se aproxime de Deus querendo ser algo, porque nós não somos. Se apresente a Deus com as suas imperfeições. Saiba que você é um maltrapilho. Saiba que você não é perfeito, não é como você deveria ser, mas você é o que é, e ainda assim Deus te ama. A proposta que permeia o Evangelho é a seguinte: primeiro, abdicação. Jesus diz: negue-se a si mesmo. Sabe o que implica negar-se a si mesmo? Implica não em você negar coisas a si. Para eu ser discípulo de Jesus eu preciso ser pobre. Para eu ser discípulo de Jesus eu preciso ser casto. Para eu ser discípulo de Jesus eu preciso abrir mão de algumas coisas. Não. O negar a si mesmo não quer dizer que você deva negar a si alguma coisa. E também não significa que você deve ter um auto-ódio, um ódio por si mesmo. Eu preciso me odiar para que eu possa amar a Deus. A proposta não é essa. A abdicação quer dizer você se arrepender dos seus erros e você se apresentar para Deus da seguinte forma: Senhor, eu sou isso aqui, e eu preciso do seu cuidado, e eu preciso do seu amor, e eu preciso da sua direção. Abdicação é você deixar Deus viver em você. É você falar: Deus, eu não aguento mais estar no controle. E é por isso que junto com a abdicação vem a entrega. É você falar: Deus, eu entrego o controle da minha vida ao Senhor. Sabe a minha família, sabe os meus problemas familiares? Está nas tuas mãos. Eu cansei de brigar para que as coisas deem certo.
Eu cansei de ter razão. Que o Senhor tenha. Sabe o meu trabalho, os meus projetos? Senhor, cuida disso. Eu não estou dando mais conta. Está difícil demais. Deus, a minha vida, os meus pecados, aqueles que estão encobertos, que eu não conto para ninguém, está nas tuas mãos. Eu entrego quem eu sou para o Senhor. E por fim, um anúncio. Se vocês repararam, o último versículo que a gente leu, capítulo 9, versículo 1, Jesus diz assim: muitos dos que aqui estão não morrerão sem antes ver o reino de Deus. Jesus está fazendo uma referência a Atos no capítulo 2, onde o Espírito Santo desce sobre a igreja e eles recebem poder. E a palavra grega ali, para poder, é a palavra dinamis. É a mesma palavra para dinamite. Ou seja, é um poder de explosão. Jesus diz que quando o reino viesse, eles receberiam poder. E quando o Espírito Santo vem sobre a igreja, eles recebem esse poder. Mas esse poder não é para eles trazerem glória para si. Não é para eles ficarem fazendo curas na mídia e falando: olha, venha para a minha igreja que você vai ser curado, que você vai ter lipoaspiração. Vocês sabiam que tem umas igrejas que agora fazem lipoaspiração? Tem isso agora. Eu contei, domingo que vem não vai ter ninguém aqui. Já tem gente me perguntando, gritando ali de trás: onde? Vou colocar aqui também, né? O negócio é, o poder, a palavra ali, ela vem acompanhada da palavra testemunha. E a palavra grega para testemunha é a mesma palavra para mártire. Ou seja, poder para testemunhar, e se preciso for, com a própria vida. Ou seja, a dinâmica da sua vida muda de tal forma, você abre mão de si, que você se entrega completamente e fala: Deus, faz o que o Senhor quiser. Eu vou anunciar para as pessoas ao meu redor quem o Senhor é. Eu vou falar do seu amor, mesmo que isso implique numa negação da minha timidez, uma negação da minha falta de talento, mesmo que implique numa negação de quem eu sou, porque eu quero receber esse dinamis para testemunhar. Eu quero receber esse poder que fez tanto sentido para mim, que transformou a minha vida de tal forma que eu quero que faça sentido para as pessoas ao meu redor. E com isso eu quero terminar da seguinte forma: diante de tudo que temos refletido semana passada e essa semana, eu creio que algumas perguntas precisam ser respondidas por nós. A primeira pergunta é: desejamos realmente ser igreja? Lembre do seguinte: igreja é um lugar de gente complicada. É verdade. E lembre do seguinte: igreja é um lugar de proposta complicada. É negar a si mesmo, se entregar para Deus. Você realmente quer fazer parte de uma igreja? A próxima vez que alguém te convidar para ir numa igreja, você já tem 2 boas razões para falar: olha, não vou não. E vou te explicar teologicamente por que eu não vou. Ou você pode optar por não. Apesar de terem 2 boas razões para não ir, eu quero ser igreja. Segunda, desejamos ser capacitados e orientados pelo Espírito. Ou seja, esse poder que vem de Deus, que é o próprio Deus habitando em nós, nós queremos realmente que esse Deus nos guie, nos oriente e transforme a nossa personalidade. Nós estamos realmente dispostos a falar: Deus, o meu quartinho da bagunça é esse aqui, toma a chave, pode limpar. Sabe os meus erros ocultos, aquele que eu não mostro para ninguém? A chave está aqui, pode trabalhar nele. E a última pergunta: desejamos ser uma comunidade que rompe barreiras?
Ou seja, a gente está disposto a abrir mão das nossas complicações pessoais, do nosso próprio umbigo, de viver em torno de nós mesmos, para anunciar quem Jesus é para as outras pessoas, a praticarmos o bem, não para querer barganhar com Deus, mas para falar assim: Deus, o Senhor já fez tanto por mim, eu não posso fazer nem isso aqui em retribuição, mas eu quero fazer porque eu te amo. Você está realmente disposto a romper barreiras pessoais para anunciar quem Cristo é? Essa é a proposta do Evangelho. Não tem nada a ver com a proposta da religião, não tem nada a ver com a proposta da irreligião. Essa é a única proposta que Cristo fez para os seus discípulos. Vamos orar? Senhor, em nome de Jesus, Pai, que o Senhor trabalhe na mente e no coração de cada um aqui. Que o Senhor envolva as pessoas que aqui estão com a Tua graça, com o Teu amor. Que elas consigam entender que, apesar de sermos pessoas complicadas, que habitam no mesmo ambiente, e apesar de uma proposta de abdicação que vem da Tua palavra ao nosso coração, que o Senhor toque na mente e no coração de cada um aqui, e que o Senhor envolva cada um aqui com o Teu Evangelho, para a Tua honra e para a Tua glória, em nome de Jesus. Amém.